começo, não havia comida natural, não havia orgânicos, não havia artesanal, não havia nada. Só protótipo, só eletrônico, só uma vida controlada, ditada por produtos, por técnica, por eletrônicos, por sistema, por versões, por aparelhos, por regras, por objetos. No começo, eu não existia, você não existia. Éramos avatarizados, estávamos logados em objetos, em mensagens publicitárias, em empresas, em estética, em logos que dizem pra gente o que a gente tem de fazer para ser feliz, para ser melhor, para ter uma vida reconhecida, para ser reconhecido. Eu vim de 68, numa época em que não havia comida natural, numa época onde não havia identidade, avatar, onde não havia uma disposição da gente trabalhar pelas coisas, pelos objetos. Era tudo natural, por isso isso não existia. O leite que eu tomava era natural. A carne que eu comia era natural. Era tudo natural. Inclusive a possibilidade de nós construirmos uma ideia de vida, de mundo, de descendência, de termos ascendência, de construirmos o futuro. É nesse contexto que é estabelecido a grande confusão que a gente vive. Essa mistura de nós termos que reviver e revalidar o sentido do que as coisas sempre tiveram. A comida convencional agora é industrial. E a comida natural do meu tempo, que não era, porque era simplesmente o que a gente tinha, que era simplesmente a única coisa que nos sobrava, agora é orgânica. Por isso a gente não tinha nada orgânico. Quando eu nasci, tudo era natural. A minha condição era natural. As minhas posições tinham referências. O meu passado me era dado de uma forma estruturada, hierarquizada, construída a partir de um trabalho executado de forma coletiva, posta socialmente, historicamente aceita, onde o ideário era coletivo, as condições de vida eram coletivas. E agora eu me perco colocando essas condições aos meus descendentes, a quem eu ensino, com quem eu trabalho, que viveu sem ter nada disso, de uma forma nova, prometérrita até, de algo que é necessário para que a gente sobreviva a uma profusão de condições que parecem caóticas, que parecem postas numa condição onde a pessoa não encontra a natureza própria do que ela faz, para quem ela faz e por que ela vive. É esse tempo perdido, massacrado, jogado, que é assunto também de reflexão. Aonde foi que ele parou?
Aonde foi que ele parece que vira uma página passada, onde ele não tem mais referência? Aonde se está? Onde está? Todas as conquistas e todas as condições para a gente poder dar o próximo passo. Ele está na história, ele está numa condição que é anterior ao que nos é dado agora, que é o imediatismo, que é a novidade, que são os direitos individuais infinitos, que é a estética, que é a identidade, que é uma nova condição multiplicada por culturas que se amalgamam e tentam encontrar uma referência, um ponto de encontro numa hierarquia que acabou. No mundo que não quer, que não exige, que se desprende da base do que foi natural, do que era natural e agora virou produto. Uma condição que necessita retroagir um pouco. Merece um pé atrás para a gente colocar as duas em paralelo. Pois afinal, o natural agora é o industrial ou é o orgânico? O convencional é o avatar ou é a identidade? E essa identidade, ela é dada pelo que você pode fazer para se manter dentro dessa nova realidade, ou é aquela que você carrega, traz e passa ao longo do que você aprende com os seus que vêm antes, com os que estão em volta e os que você quer manter. Mas esse tempo acabou, esse tempo não existe. Esse tempo perdeu referência. Nós trouxemos esse tempo a um novo entendimento, ao que nós conseguimos fazer dos seus valores e virtudes a sua vitória. Nós democratizamos a ciência, a cultura, levamos a tecnologia ao campo, implementamos uma quantidade infinita de tecnologia no campo, na cidade. As universidades passaram a desprender energia para compartimentalizar e entender cada nuance que a gente estava fazendo. E nós nos dispersamos, nós nos especializamos, nós saímos do campo. Nós, é eu, você e todos. Todos saímos do campo, todos saímos das trevas, todos saímos das asas da hierarquia e de quem dita e fala e impõe a sua verdade. Saímos do campo, viemos para as cidades. O alimento abundante, o transporte abundante, nos proporcionou, primeiramente, conhecer as outras coisas dos outros lugares. Depois, conhecer os outros lugares. E depois nos trouxe com as novíssimas tecnologias, coisa de 10 anos, suficiente para matar o que existia. Nos trouxe a palavra do outro. Hoje falamos com qualquer pessoa do mundo, mas não falamos com o vizinho. Não falamos com quem conhecemos. Não falamos com a família.
aquela família instituída, hierarquizada, genética, onde cada um se especializou também. Cada um foi atrás do seu novo conhecimento. Com esse eu não falo, você não fala, mas você fala com todos os seus, do design, da engenharia, da eletrônica, da física, do marketing, da administração. Viemos todos para o mesmo plano. Viemos todos para a cidade. Empacotamos todos os produtos. Destrinchamos, picotamos, validamos, organizamos em pedaços, em nutrientes. E lotamos a cidade de gente como nós, que trabalha e dá vida para que tudo isso continue se reproduzindo, para que tudo isso permaneça sofrendo melhorias, para que tudo isso tenha valor. O nosso valor passou a ser o valor das coisas, ou que nós conseguimos empreender essas coisas. E é esse logo que a gente segue. É o logo das empresas. É ela que dita o que é necessário para que a gente seja feliz. É ela que dita o que é necessário para que a gente conquiste o futuro. É ela que dita a necessidade da gente mudar agora e aproveitar a vida agora. No meu tempo, ou um pouco mais, recuando um pouco mais, no tempo do meu ascendente, ou do seu ascendente, há pouco mais de 100 anos atrás, o mundo de 1 bilhão foi catapultado a 6 bilhões. Um mundo onde 70% a 80% das pessoas viviam no campo, com 1 bilhão de pessoas, agora estão todos na cidade. No mundo onde todos trabalhavam para a manutenção de uma estrutura, onde morríamos por ela, agora esse mundo é colocado inteiro a seus pés, para que você, durante sua vida, reproduza toda essa condição de consumo e de ideário que não é mais teu, são das empresas. E viver assim, com essa fome, com essa fome de se manter, vivo e único, essa fome de permanecer, pensando, sonhando, só é dado por uma coisa. Só pode ser dado por uma coisa, que é pela arte. A arte também é absorvida por empresas, transformada também num produto, exigido a quem dela queira viver ou consumir, que seja criativo, mas que seja criativo no volume e no espaço de tempo que ela exige, de forma imediata, renovada constantemente, pensada de acordo com que a tecnologia exige que ela seja pensada. A arte trabalhada no meio, não no princípio, não no fim. Uma arte corrompida pelo vídeo, pelo áudio, pela tecnologia. Mas arte não é meio.
ela não se funda na técnica. A arte, no sentido maior, não estético, mas de transmitir sensações naturais ou culturais que proporcionem à pessoa se arremessar em sonhos e ideias que o energizem e lhe dê substância para continuar a caminhar. A arte não é um produto acabado. Ela vem antes disso. A arte é trabalho, é suor, é torpor, é reflexão, é resistência. A arte é um modo de pensar, é um desejo de agir, é uma vontade de realizar. Algo que não é humano, que é sobre-humano. A arte se justifica e se busca pelo verdadeiro artista justamente para sair da realidade. A arte nos serve para ver além da realidade. A arte nos serve para sairmos da condição natural. A arte nos serve especialmente para ver que a nossa condição humana não é natural. Que nós vamos além. Que nós não somos animais. Que nós vemos beleza. A arte, em essência, sempre foi a busca do belo. Pode sim ser usado por outras finalidades, mas a busca é o belo. A realidade humana, mesmo hoje, destrinchada, separada da cultura e da natureza, daí que o natural hoje é recuperado como uma novidade, pois a nossa condição atual nos coloca dessa forma, onde tudo é híbrido, o convencional é o que nós produzimos industrialmente, e o orgânico, o natural, o artesão, é a anomalia do sistema. A arte, muito antes disso, nos é colocado para superar isso daí. Como antes, ainda que a cultura hoje tenha rompido com o que seja natural e tente de uma forma forçosa, através de regras, através de permissões, através de restrições, através de uma ciência ser colocada novamente como algo para que a gente possa consumir, usar e pensar. A arte hoje sofre dessa visão. Ela tenta ser alocada, ela tenta ser normatizada a partir desses mesmos princípios, onde ela não cabe, onde ela não se permite. A ideia humana não permite isso, mas a tecnologia assim o quer, a indústria assim o quer. Se antes, no meu tempo e antes de mim, num tempo que não existe, e que hoje é inventado, a arte era um consumo de trabalho dado por quem precisava ser representado, por quem precisava representar, por quem tinha condições de sublevar perante as condições difíceis que a natureza impunha a todo mundo. O mecenas alimentava um artista, se alimentava do seu trabalho, onde o tempo, a técnica, era apenas um componente
onde ele tinha que trabalhar aquilo. Ele tinha todo o tempo do mundo. Ele tinha o trabalho dele a ser colocado. E não era para o mercado, não era para uma empresa. Ele não tinha necessidade de fazer com que aquilo fosse consumido naquele momento. Ele tinha necessidade de fazer com que aquilo fosse perpetuado. Seja por quadros de famílias, de reinados, de estados, de organizações, ou por eles mesmos, tentando trazer algo que não existia. Por si só, era o trabalho, com início, meio e fim, a serviço das suas ideias e dessa necessidade de transpor, se elevar e transpassar a realidade que ele se colocava. Mas hoje, essa natureza da arte também tende a ser colocada como uma coisa a ser recuperada, a ser datada, a ser entrinchada. A arte a serviço do meio, a serviço da indústria, nada mais é do que um subproduto original, sem dúvida, mas datado e colocado a serviço de um consumo, onde as pessoas possam se sentir melhor naquele momento, onde eles possam ser aceitos naquele momento, onde eles possam se realizar naquele momento e ganhar em terra algo monetário ou pessoal que o faça obter alegria ou até felicidade. Eis então que a cultura, colocada como forma de dinamizadora dos meios, ao cooptar os artistas e suas novas linguagens, suas novas exigências, ela consegue promover também o desenvolvimento humano. É paradoxal, são duas condições diferentes. Se antes, na natureza, o artista mantinha a estrutura anterior, porque os dominantes é quem eram os mecenas dessa condição, agora a arte aposta como uma forma de trabalhar quem nos escraviza para que individualmente a gente possa obter a liberdade, o reconhecimento e uma liberdade de ir e vir, de pensar, mas o real, o dia a dia. Todos no mesmo plano, todos alocados nesse mesmo ambiente, nessa mesma tribo. Eis que encontramos a poluição sonora, estética, de tantos gritos, tantas produções e tantos anseios ao mesmo tempo. Reunimos em menos de 20, 30 anos, no mesmo espaço, sob as mesmas condições, na mesma tecnologia,
Pessoas que, como eu, conheceram um estado natural, mas se fizeram num processo moderno, hierárquico, estruturado. Colocaram sobre o mesmo ponto uma nova geração que vem depois de mim, uma população que já não tem essa dualidade natureza, cultura. Ela vive da cultura. Ela vive de híbridos. Ela vive de construir sua identidade de acordo com o que ela faz, com o que ela consegue produzir. Onde a hierarquia, o passado, não se conecta mais a ela. E nesse mesmo plano, arrolado nessa profusão, uma imensa massa de quem, como no meu tempo, tinha acesso à natureza, mas nunca teve acesso à cultura, nunca teve acesso ao conhecimento, nunca teve acesso e nem direito de fazer parte do que existia. No mesmo plano, 3 condições culturais diferentes. No mesmo plano, 3 interpretações de mundo diferentes. No mesmo plano, 3 desejos e vontades diferentes. No mesmo plano, a mesma fome. A mesma necessidade. Pois podemos sim romper processualmente nas nossas condições de sobrevivência a cultura e a natureza. Mas nós não podemos tirar esses 2 elementos do nosso íntimo, da nossa alma e nem do nosso corpo. Não é possível. Para a alma se reconhecer em meio a tantas ideias, forjadas apenas para que os objetos se reproduzam. Aí que entra a arte. Aí que entra a nossa possibilidade de sair disso. É aí que entra a possibilidade de nós encontrarmos algo mais belo para poder nos conduzir para fora do chão. E não é com nova tecnologia. E não é só através da cultura. E não é só através da natureza. É um esforço concentrado, trabalhado. É uma luta solitária em meio a tanta coisa e tanta gente que cada um da gente tem o potencial de
de brigar, de lutar. O desejo e a vontade de se superar na sua natureza e na sua cultura só é possível através dessa fome incessante de sair do chão e viver de forma sobre-humana. A arte tem que nos abstrair da realidade. A arte tem que nos tirar da natureza e da cultura. A arte existe para que a gente possa, por alguns momentos, estar além de nós mesmos. É difícil, é trabalhoso, muitas vezes dolorido, muitas vezes um objeto de solidão. Mas é o que no fundo, na realidade, é a condição que nos é dada. E é nessa realização que a gente pode encontrar outros como nós e celebrar a vida a partir dela mesma, do sonho e de um desejo de conhecer e ser parte da beleza da vida.